Vou pro Recife com- conversar com esse querido amigo de muito tempo, que eu sou grande admirador, Antônio Lavareda, cientista político, diretor do IPESP e sempre criando coisas novas. Lavareda, que alegria conversar com você. Fisionomia boa, ótima, não envelhece, a barbinha assim só para disfarçar e tal. Como vai você, meu querido amigo? Bom dia, Mário. Bom dia aos seus ouvintes, espectadores. É um prazer estar conversando mais uma vez com você. Você, diga-se de passagem, sempre em forma, né? Há mais de 40 anos nós nos conhecemos, então Verdade. eu posso dar esse atestado, que o Mário fisicamente mudou muito pouco. Então, é um prazer estar conversando aqui, Mário. E o Brasil, depois do Carnaval, as coisas ganhando celeridade, o processo ganhando mais velocidade, e promete ser um ano animado, como de resto são os anos das eleições gerais. Agora, Lavareda, você me mandou um convite que eu lamentei, mas muito, não foi pouco não, não ter podido ir. Eu queria que você falasse sobre esse evento. Barômetro da Lusofonia, 28 de janeiro, lá na comunidade dos países de língua portuguesa. Teve lá o lançamento da primeira edição do Barômetro da Lusofonia, um projeto que promove a integração através do conhecimento da sociedade, cultura e instituições membros da CLPL. Fale um pouco sobre isso, Lavareda, por Ô, favor. ô, ô Mário, deixa eu dar umas pinceladas gerais e Dê, por favor. Esteja à já vontade. convida, já convidando a todos para, quando puderem e tiverem tempo e interesse, darem uma olhadinha no site do Barômetro da Lusofonia e no Instagram também do Barômetro da Lusofonia. Que projeto é esse? Qual é o significado? Nós temos no mundo 9 países que falam português, o idioma oficial é o português, inclusive Brasil, obviamente, Portugal, e nós temos aí mais Guiné Equatorial, temos São Tomé e Príncipe, temos Cabo Verde, temos Angola, temos Moçambique, temos Timor-Leste. Mário, qual é a característica desse conjunto de países, desse aglomerado afora, obviamente, falar em língua portuguesa? São todos países oceânicos, claro, não é? Foram descobertos, identificados e colonizados por Portugal, né? No seu périplo marítimo, e nenhum deles, Mário, isso é muito interessante, nenhum deles faz fronteira com qualquer dos outros. Eles se distribuem por 4 continentes e eles são unidos apenas pela língua. Então, fazia-se oportuno você desenvolver o relacionamento desses países, o conhecimento mútuo, né, a identificação dos principais fatores de atração, de integração entre eles. Quais são suas características do ponto de vista de opinião pública, a leitura que fazem da vida de si próprios, da população dos respectivos países e da vida dos seus países? O que é que aspiram do ponto de vista de democracia? Qual é o valor que depositam no voto? Tá certo? O que conhecem, eu já disse isso e insisto, o que conhecem dos demais países? O que consomem em termos de produtos culturais, ou seja, quais são as trocas culturais entre eles? E para você ter uma ideia, nessa primeira edição, Mário, nós investigamos até o futebol, ou seja, o que é que eles acompanham nos outros países do futebol, o que é que eles acompanham mais, etc. Por exemplo, para minha surpresa, eu imaginava que todos eles, o futebol brasileiro vinha em primeiríssimo lugar como atração, como interesse, mas não, veio
o futebol português, né? A gente compreende depois, mas vem o futebol português, embora não tenha esses campeonatos mundiais que nós temos, que o Brasil tem. Então, o Barômetro, que é uma iniciativa que terá edições bienais, ou seja, de 2 em 2 anos nós teremos edições, ele serve exatamente a isso, aproximar, integrar essa comunidade, né, aumentar, favorecer as trocas culturais e nesse contexto, né, de certa forma, ajudar também o desenvolvimento institucional daqueles países que ainda ensaiam os primeiros passos digamos, na aventura democrática. Porque você há de convir, Mário, que, por exemplo, nos PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa, que é essa sigla PALOPs, a democracia é uma instituição ainda recente, né? Tem apenas algumas décadas, desde 1974 começou o processo de independência desses países e não tinham experiências anteriores. O Brasil foi redemocratizado em 1985, Mário, como sabemos, mas antes da ditadura nós tínhamos a democracia da Quarta República, aquele período ali 45, 64, e antes também, embora claudicante, embora com problemas de participação, nós tínhamos os ensaios do período da República Velha, da Primeira República. Para esses países africanos, não. A democracia é uma experiência recente e essa convivência, essa troca de informações, essa aproximação coordenada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é bastante importante, bastante significativa. Lembrar que nessa primeira edição, Mário, também gostaria de dizer, o preâmbulo do primeiro relatório, que vai se transformar num livro logo mais, é assinado pelo presidente José Sarney. E por que assinado pelo presidente José Sarney? Porque ele foi convidado. Não só ele é conselheiro emérito do Barômetro, o Barômetro tem um conselho consultivo de 21 personalidades, são escritores, são professores, são ex-políticos de todos os países que integram a CPLP. O presidente Sarney teve a iniciativa de fazer a primeira conferência internacional de língua portuguesa em São Luís, lá atrás, quando ele ainda era presidente, e isso é reconhecido como a iniciativa, e essa foi reconhecida como iniciativa que depois geraria a criação da comunidade, da CPLP. CPLP que está fazendo 30 anos esse ano, foi fundado em 1996, e esse evento de lançamento, Mário, foi o primeiro evento daqueles comemorativos dos 30 anos da instituição, período que se completa, como eu disse há pouco, nesse ano. O Barômetro, então, finalizando, ele tem o apoio de diversas instituições, mais de 20 instituições, e à frente disso, a CPLP, o Instituto, a Associação Internacional de Universidades de Língua Portuguesa, a ULP, e o PNUD da ONU, Mário.